Bom, mas vamos lá então, né? Vamos falar sobre ficha técnica, que é um assunto muito importante. Então, quando a gente fala, né? Quando falamos em ficha técnica, estamos falando do que, afinal? Isso é importante a gente entender. Que como a gente falou lá no início, né? A hora que a gente deu boas-vindas para vocês, ficha técnica, eu sei fazer ficha técnica, ou eu vendo ficha técnica, mas boa parte dos profissionais, eles não entendem o todo que a ficha técnica envolve. Então, a gente vai falar para vocês esse todo, qual é, que é importante. Antes de vender um serviço, nós precisamos entender o quanto ele vai impactar lá no negócio e para que ele serve. Então, a primeira coisa de tudo é para padronizar os produtos. Básico, ficha técnica padroniza produto, porque através da ficha técnica nós vamos ter um padrão de ingredientes, de fornecedor, de receita. Então, a gente vai ter um padrão de produtos. Tá? Então, essa é a primeira coisa que é o básico que todo mundo conhece. E super importante, né? Padronização do produto, ela é essencial, tanto para a manutenção do padrão estético para o cliente, né? Como o padrão de sabor, o padrão de como aquele produto vai ser apresentado. Porque uma vez que a gente come um alimento, quando a gente vai comer de novo, a gente espera que esteja igual, né? Eu pedi um lanche, um hambúrguer de determinado local, estava maravilhoso. Quando eu fui pedir de novo, não estava tão bom. Ou então eu indiquei para um amigo consumir, ele pediu e se decepcionou. Ainda me falou, poxa, tu me indicou e não estava legal. Porque falta padronização dos produtos. Então, isso é um ponto essencial que a ficha técnica vem para resolver. A gente fala muito. Sabe que eu comecei a atender uma vez um cliente que tinha uma casa de lanches e às vezes eles colocavam 2 tomates, às vezes eles colocavam 4, dependia do humor da guria que montava. Se ela estava num humor bom, que era ruim para a empresa, ia 4 tomates. Quando ela estava assim, indignada, estava brava, estava com algum problema, ia 2. Então, gente, mas é só um tomate. Não, não é só um tomate. É um ingrediente que custa, é um padrão que não existe, entre outras situações. Então, o padrão é o básico. Todo mundo conhece a ficha técnica por padronizar. E isso acontece numa indústria, num serviço, num açougue, em qualquer lugar acontece a falta de padrão. E a ficha técnica está aqui para resolver. Porque isso é uma coisa, né, Caterina? As pessoas dizem, mas ficha técnica de açougue, ficha técnica de sushi, meu Deus, dá para fazer ficha técnica? Claro. Claro. Não só dá, como deve, né? Deve, Eu estou fazendo uma ficha técnica em conjunto com uma estagiária nossa de carnes, gente. Ficha técnica de como fazer o corte daquela determinado tipo de carne. Isso daí é uma ficha técnica e é um único item, um único produto. Não vai ter preparo ali, só vai ter cortes. Então, isso é ficha técnica também, manter o padrão daquele produto. Isso aí. Super importante. Depois a gente tem a questão de comparação de fornecedores. Meu Deus, como assim? Quando a gente tem uma ficha técnica, além da gente ter um padrão de insumo, eu sei o que vai, a quantidade que vai, eu tenho aquele padrão, eu também posso comparar quais fornecedores valem mais a pena. Então, por exemplo, eu trabalho com lasanhas congeladas. Em uma lasanha eu uso massa, uso recheio, uso várias coisas. Aí, se eu tenho uma ficha técnica, eu lanço lá que o frango da empresa tal, essa semana tá tanto. O da empresa tal, o frango tá tanto. Então eu vou comprar da empresa tal que tá mais em conta. Então eu consigo comparar valores de fornecedores através da ficha técnica. E não só valor, né? A gente consegue comparar a questão de qualidade. Se, por exemplo, quando eu fui fazer uma vez uma ficha técnica no cliente, ele comprava num fornecedor que era horrível. Ele comprava, era um queijo que era muito ruim o queijo. E era barato, era mais barato que os demais. Só que quando a gente lançou na ficha técnica, a gente viu que no fim era 20 centavos mais barato. Não valia a pena. Porque o cliente, ele vê o pedaço do queijo, mas a gente tem que ver quanto que esse queijo vai ser consumido lá na nossa receita. E na receita, a gente só economizava 20 centavos. Vale a pena ter um fornecedor ruim por 20 centavos? Não vale. Então, isso a gente vê na ficha técnica também. E outra coisa na ficha técnica super importante também, que essa questão às vezes a gente encontra, né? Às vezes não, quase sempre, por exemplo, eu vou comprar uma peça de carne mais barata e na limpeza da carne, quando a gente vai fazer o pré-preparo, faz aquele processo de retirar a gordura que tem em excesso, retirar aquelas partes que a gente não utiliza, acaba que essa carne se torna mais cara do que a outra de outro fornecedor. Por quê? Porque a gente tirou muita quantidade, ali teve uma perda muito grande,
e aí o preço dessa carne realmente ficou muito maior. Então, muitas vezes não compensa. E na ficha técnica a gente consegue comparar isso através do fator de correção, né? Que é esse fator que a gente faz para identificar o quanto que se perde ali daquele produto no pré-preparo. E isso a maioria das empresas não se dá por conta. Não se dá por conta. A gente tem exemplos, aí eu tenho vários clientes que começaram a comprar carnes já picadas de uma indústria que processa carnes. Antes eles compravam a peça de carne, limpavam e depois picavam. E aí eles perdiam muita coisa, muito peso nessa limpeza e também tempo do funcionário picando. Então, por mais que hoje o quilo da carne picada seja maior do que o da carne inteira, compensa. No final das contas, compensa, porque a gente enxerga lá na ficha técnica que isso realmente vale a pena. Isso acontece, gente, com qualquer produto. Óbvio que a gente está dando exemplos de carnes, produtos nesse sentido, mas com qualquer produto. Para uma massa, daqui um pouco, para um doce, qualquer produto, a ficha técnica se encaixa. Isso é muito importante, porque tem profissional que acha que não, que acha que ficha técnica é só para pratos, mas não é, tá? É também. Além disso, a gente tem os controles de custos, né, numa ficha técnica. Quanto que custa para produzir esse produto, né, gente? Que parece uma bobagem. Ah, mas é 1 quilo de farinha, 1 quilo disso, 1 quilo daquilo, beleza. Mas e quanto tempo demora? E qual o rendimento desse produto? Né, que muita gente não considera o rendimento na hora de fazer a receita. Daqui um pouco tu utilizou R$ 50 e desses R$ 50 o que rendeu mesmo foi 30. Tu perdeu 20 em alguma etapa do processo e tu nem sabe. Então, esses controles de custos, não só dos ingredientes, mas de tudo que tu envolve essa ficha técnica, é muito importante. E as pessoas não param para fazer essa análise, né? E aí entra o nosso papel como profissional para ajudar eles, né, a analisar isso corretamente. E além disso, né, a manutenção do preço adequado daquele produto. Quantas e quantas vezes a gente vê os negócios aí sem lucro algum, porque eles não conseguem atualizar os preços. Na verdade, eles sabem que o preço está defasado, eles sabem que tudo subiu, né? Porque afinal de contas eles pagam os ingredientes, mas como eles não têm isso na ponta do lápis, eles não sabem quanto aumentar, ou se devem aumentar, ou se o consumidor vai pagar por isso. E aí ficam nessa de fazer as coisas de maneira assim, simplesmente eu vou levando do jeito que for, e até que as empresas acabam quebrando porque não se sustentam. Então, com a ficha técnica em dia, que também isso é muito importante, não adianta ter a ficha técnica feita uma vez e acabou, guardar, em dia, atualizada com os preços dos fornecedores, isso faz com que a gente mantenha a lucratividade do negócio. E quer ver um cliente, um dono de negócio mais feliz, é fazer ele ter lucratividade. E aqui a gente tem uma grande oportunidade de fazer isso, de entregar esse resultado. E outra coisa, né? Manutenção do preço. Só se sabe se consegue dar promoções ou fazer, né, alguma promoshare ou algum desconto se tem ficha técnica. Empresa que não tem ficha técnica não sabe fazer promoção. Isso é fato. Porque como que tu vai fazer uma promoção se tu não sabe qual o real custo do produto? A maioria faz uma promoção assim, vamos fazer uma promoção de Páscoa, vamos dar 10% de desconto para as pessoas. Ok, mas será que tu tem uma margem de 10% nesse produto? Daqui a pouco a tua margem é 5%, tu ainda vai dar a tua margem mais 5% na promoção. Então, só se consegue fazer promoção ou desconto se tu sabe a tua ficha técnica, se tu sabe o custo do produto. Então, vejam a importância da ficha técnica, gente. Se resumiu em 4 itens e que poucos profissionais sabem. Geralmente, o pessoal fica no item 1 ali, que é a padronização dos produtos, e ponto, morre. Padronizou os produtos. Mas ela é utilizada para muitas outras coisas. E aí, quando a gente vem uma abordagem de padronização apenas, por exemplo, para tentar vender essa consultoria, o que acontece? O cliente ele vem com o argumento de que, não, mas meus funcionários eles são antigos, eles já fazem isso há muito tempo, já é a mesma coisa que vai, é um padrão que se mantém. Então, só com esse argumento, muitas vezes a gente não consegue vender esse serviço, porque aos olhos do cliente, isso não é tão essencial naquele momento, ele já consegue fazer uma mera padronização ali que é suficiente. Então, a gente tem que vir com outros argumentos, só que sem conhecer o serviço, sem conhecer o que está por trás, fica bem difícil, né? Então, é importante que vocês entendam, e se tiverem dúvidas, nos peçam, né? Porque esses 4 pontos agregam muito valor quando a gente vai lá oferecer o serviço de ficha técnica.
E tem muito consultor que não vende porque não conhece, né? Não conhece. Não conhece. Gente, conheçam os serviços. Vocês vão vender muito mais conhecendo esses serviços, tá? Então, vamos lá. Aí a gente começa a falar de ficha técnica gerencial e ficha técnica operacional. Meu Deus, o que é isso? E acreditem, poucas pessoas sabem o que é isso. Tá tudo certo, mas nós, profissionais de alimentos, precisamos saber a diferença entre as duas, tá? Então, a ficha técnica gerencial, o próprio nome já diz, eu brinco que é da gerência, né? Eu brinco, a ficha da gerência. E realmente é. A ficha técnica gerencial é aquela ficha técnica onde a gente vai ter aquelas informações do custo em si, como quanto que custa um ingrediente, qual fornecedor, quanto que custa aquela quantidade daquele ingrediente na receita, qual o percentual de lucratividade, quanto que eles vão colocar mais, daqui um pouco qual é a margem. É a ficha técnica que vai ficar com a gerência mesmo, com os responsáveis da empresa. Aquela ficha onde eu vou atualizar as informações de fornecedor, de ingrediente, de tudo que eu utilizo ali para realizar aquele produto. Então, é realmente a da gerência, porque não precisa, né, e não deve ficar com os colaboradores. Isso fica com a gerência e ela que vai fazendo a manutenção e preenchendo. E, inclusive, essa gerencial, ela fica no Excel, né? Ou ela fica em algum sistema que a empresa tenha. Mas o Excel serve muito bem. Por quê, gente? Porque a cada nova compra de insumos, de ingredientes, a pessoa responsável por essa compra, ela deve atualizar a planilha da ficha técnica. Ou então determinar uma frequência. É a cada 15 dias, é todo mês, eu vou pegar a planilha e vou atualizar os preços dos fornecedores. Porque existe muita variação mesmo nos preços. Então, tem que estar sendo atualizado, e aí não faz sentido essa planilha ser impressa, né? Porque a gente vai modificar toda hora. E aí, o mais adequado é uma planilha inteligente, onde ela se comunique uma aba com a outra, né? Que a gente consiga facilitar essa operação lá para o cliente. E é importante aqui lembrar que tem valor. E não se deve trabalhar com valores e margens de lucratividade junto com o funcionário. Então, para vocês que são profissionais, tem que estar bem claro isso. Porque uma coisa é a produção, a padronização, show, a gente vai falar daqui um pouco. Outra coisa é valores. Porque senão tu acaba, o funcionário vai dizer, olha só, custa R$3, eles estão cobrando 13. E ainda me pagam um salário mínimo, que é isso que vai acontecer, gente. Tá? Então, nós, quanto profissionais, a gente precisa saber essa diferença. Na hora de vender o serviço, a gente explica que tem a gerencial e a operacional, e a gerencial, quem gerencia é a gerência, é a direção, é o proprietário, é aquela pessoa que vai ficar ali responsável, e não a equipe. Até porque, né, na gerencial vai trazer ali os custos, mas vai trazer apenas os custos diretos, né? Então, custos com ingredientes, custos com embalagens, mas não vai nos trazer o grande custo de funcionários, né? Folha salarial, luz, gás, aluguel. Não vai trazer isso na ficha técnica. Então, o pessoal que está lá na produção não vai entender, vai pensar, poxa, mas é tão barato fazer isso. Eles pensam, eles falam, olha só, 3 pila para fazer e estão me pagando aqui 1.500 por mês, não tem nem vergonha. Porque a gente é um trabalho escravo, eles abusam da gente. É assim, gente. Então, a gerencial tem que tomar muito cuidado. E eles nem imaginam o cálculo que tem por trás disso tudo para conseguir chegar naquele preço de venda e para aquele preço de venda pagar tudo que tem que se pagar, né? E ainda trazer o lucro para o negócio, porque afinal de contas tem que ter lucro, né? Esse é o objetivo final. Isso aí. Bom, e aí depois a gente tem então a operacional, que a operacional, sim, é aquela ficha técnica que vai para a operação, porque ela relata, ela descreve como que o produto é produzido. Passo a passo, é o modo de preparo que a gente chama, né? E aí vocês podem usar e abusar da criatividade de vocês. Pode ser fluxograma, pode ser imagem, pode ser desenho, pode ser o que vocês quiserem para que o colaborador entenda. Essa operacional vai lá para a produção, é o apoio do colaborador para garantir que fique o produto padronizado. Isso aí. E aqui, gente, é aquela história, né? Se tiver que desenhar, desenhe. Literalmente. Se precisar desenhar aqui, tem que desenhar. Foto, vídeo, a forma mais fácil que vocês possam fazer é o melhor. E a forma que for mais entendida pela maioria das pessoas que estão ali. Muitas vezes a gente pega fichas operacionais que é um texto corrido. Gente, um texto corrido
para quem está lá na produção, se torna muito difícil de entender de forma rápida o que tem que ser feito. E acaba que as coisas vão passando, né? Então, a operacional ela deve ser feita de uma maneira fácil e prática e ser colocada à disposição dos funcionários. Muitos negócios, quando a gente chega, a gente pergunta, tem ficha técnica? Tem, claro. Tá aí, cadê a informação acessível aqui para a equipe? Ah, pois é, eu imprimi, mas ficou no escritório, ou eu imprimi, não sei, não tem. Para as gavetas verem. Para as gavetas verem. Então, de nada adianta, tá? As duas fichas são essenciais. Não adianta a gente controlar o custo se a gente não mantém o padrão lá dentro da cozinha. Isso aí. Aí aqui, então, a gente trouxe um exemplo para vocês. Ai, cortou ali. Então, a gente trouxe um modelo que vocês podem utilizar só para exemplificar para vocês, tá? A parte de cima, então, é a parte gerencial, onde a gente tem o código do produto, ingrediente, quantidade utilizada, unidade de medida, se é 100 gramas, 1 quilo, litro, enfim. O custo deste ingrediente nessa unidade de medida para porção, tá, gente? É importante. Bom, eu uso 1 quilo de farinha. O quilo da farinha custa tanto. Eu uso 100 gramas, né? Enfim, vocês sabem melhor do que nós, né? Fazer isso. E aí depois a gente tem a parte de baixo, que é o modo de preparo, que a gente colocou um texto corrido aqui para vocês só entenderem como que funciona esse fluxo. Do lado desse texto, vocês vão colocar imagens, desenhos, vídeos, tá? E aí a parte de cima fica para gestão, né? Para gerência, para gerenciar isso, e a parte de baixo fica lá para a equipe na produção, como a gente comentou. Então, modelo simples, mas que funciona muito. E é importante vocês avaliarem, entenderem também que essa receita sempre tem que ser interligada a um rendimento, né? Não adianta a pessoa passar ali a receita que ela faz para 5 quilos de farinha, por exemplo, e não saber o rendimento dessa receita. Porque senão o custo vai ser para os 5 quilos lá de farinha que se utilizou. Mas quanto que rende? A gente precisa saber o rendimento para saber o custo da porção. E aí, do custo da porção, a gente sabe a margem de lucro bruta que tem ali em cima daquela porção. Então, é importante isso para essa informação da gerencial também. Isso aí. E na operacional, lembrem, ela vai ficar na produção. Isso quer dizer que tem que estar muito esmiuçado. Por exemplo, 100 gramas de, 100 gramas de molho de tomate. Gente, o que é 100 gramas na produção? Tem produções que não vão ficar pesando. Então, coloca lá. Eu tenho clientes que fazem ficha técnica que eu fiz assim, ó. Uma concha verde de molho de tomate. Um copinho da vaquinha X, que é o copinho que eles têm da vaquinha que eles usam. Então, na ficha técnica operacional, a gente utiliza as medidas que a gente chama realmente caseira deles. Claro que com base no nosso padrão, tá? Mas para que eles entendam de forma mais fácil quanto que aquilo é. Não adianta botar daqui um pouco 0,5 ml de não sei o que lá. Eles não vão ir lá pesar 0,5 ml. Tá? Então, coloca o que equivale 0,5 ml. É uma colherinha de sopa? É uma colherinha de chá? Então, e esses termos vocês podem utilizar na ficha técnica operacional, ao contrário da gerencial, que a gente precisa colocar em litros, miligramas, gramas, etc. Tá? Então, essa diferença é bom a gente entender. Porque senão essa ficha técnica vai estar lá na produção cheia de foto bonita e as pessoas não vão entender. E isso vocês vão entendendo muito de acordo com a dinâmica daquele local. Porque, por exemplo, se a gente tem uma produção em grande escala de uma massa de pão, bom, é uma produção grande onde tudo bem se a gente pese essa quantidade de farinha, essa quantidade de gordura, de sal que vai ser colocado na masseira. Agora, pensem só uma produção de um rodízio de pizza, por exemplo. Não tem como ficar pesando sempre a quantidade que está indo ali de queijo, por exemplo. Então, a gente tem que determinar uma medida caseira. Teve uma vez que eu fiz uma ficha em uma pizzaria e a gente determinou as cores das colheres diferentes. Então, uma porção, quando era uma pizza inteira, por exemplo, era uma colher de cor vermelha. Depois, quando essa pizza era metade de um sabor, metade de outro, já não era mais a mesma colher vermelha. Era uma colher verde, que era um pouquinho menor. Então, assim, a gente determinou o peso correspondente àquela medida. Porque na pizzaria fica muito difícil pesar. Mas talvez tenha outros negócios que vocês consigam fazer o peso. Mas pensem na realidade e no dia a dia daquela produção. Porque é muito difícil, gente, pesar.
principalmente serviços de alimentação. Quando é indústria, escala indústria, beleza, porque eles vão lá, pesam tudo de uma vez e produzem. Agora, quando é serviço de alimentação, como é que tu vai pesar a quantidade do que vai dentro de um X? Se tu não tem porção padrão já pronta, embalada, é difícil. Então, vocês podem ousar, abusar da criatividade de vocês na operacional. Seja o copinho do elefante, seja a corzinha da colher, o que for. Desde que fique claro para o colaborador qual é o padrão. E quando a gente fala claro para o colaborador, não é claro para nós. É para eles. Que às vezes a gente esquece disso, né? A gente fala, eu achei ótimo. Aí, perfeito. Aí tu manda para o colaborador e eles não entendem, coitados. E eles têm vergonha de dizer que não entenderam. Então, a clareza é para nós, gente, não para a equipe. Aliás, é para a equipe, não para nós. Olha eu aqui. Aí, dando um exemplo, nesse caso da pizzaria, o que a gente fez? A gente colocou impresso bem grande na parede, na frente da bancada onde eles montavam as pizzas, apenas uma informação. Qual era o tamanho e a cor, qual era a cor daquela colher correspondente a uma pizza inteira, ou meia pizza, ou um quarto. Pronto, resolveu. Precisava daquela informação ali aos olhos deles. E aí, depois, a ficha técnica operacional estava na pastinha guardada, mas aquela era essencial, então foi impressa bem grande e ficou em cima da bancada. Então, isso a gente tem que entender o que é o essencial e de que forma a gente vai colocar isso, disponibilizar isso para a equipe. Isso aí. E, Lívia, não colocar valores na operacional, tá? Não coloca valores. Eles não têm por que saber de valores. Na operacional é o processo, tá? Acho que é bem importante. Só para confundir, né? E eles vão, não põe valores, é só para confundir mesmo. Na gerencial, sim. Isso, eu estava lendo aqui, é isso aí. Essa aqui é um modelo, tá, Lívia? Mas na gerencial, por exemplo, eu e a Caterine, a gente tem vários modelos. A gente começa geralmente com o mais simples, para quando o pessoal ainda faz na cadernetinha, tá? Mas a gente tem vários modelos, e nesses outros modelos tem outras informações, como fornecedor 1, 2, 3, o que mais? A marca do produto, embalagens, tu pode complementar a tua ficha técnica gerencial de várias formas. Quanto mais completa, melhor. E tu pode colocar, Lívia, a operacional junto com a gerencial, como esse modelo que a gente está mostrando, mas também pode ter a gerencial, unicamente gerencial, e a operacional em outro arquivo separado, em outro formato. Não tem problema também. É o que a gente faz normalmente, tá? Porque a gerencial fica lá só realmente com aquelas informações de valores, né? De números. E depois a operacional tá lá. Não, eu ia dizer que, inclusive, no nosso curso, Lívia, a gente vai disponibilizar o que a gente usa para vocês utilizarem nos clientes de vocês, que é essa completa aí. Então, a gente vai disponibilizar todos esses materiais que a gente utiliza nos clientes para vocês. Esse aqui a gente trouxe como um exemplo, né, para a gente conversar. Depois. Outra coisa, né? Esse modelo que a gente usa hoje, Lívia, já passou por inúmeras modificações. Nossa, 8 anos. E nunca tá bom, né? Ô, Caterine, toda vez que eu uso ela, eu digo, podia ter tal coisa, daí eu acrescento tal coisa. Sempre dá uma melhoradinha. É verdade. Como é que pode, né? A gente mexe e tá sempre, enfim. Ou a gente é muito, muito crítica, né? Ou realmente com certeza é isso. E também uma coisa que é importante é que muda de acordo com o tipo de produto. Por exemplo, quando é um prato, daqui um pouco aquele prato tu vai vender unitário. Mas aí eu tô vendendo um fundi, que eu não vendo unitário. A pessoa vai lá e vai comer à vontade aquele fundi. Como é que a gente vai colocar a margem em cima? Então, dá para ir mudando de acordo com o produto. Margem, enfim, algumas especificações, sabe? Deixa eu ver. Não dá para pesar, mas pode já deixar previamente porcionado em saquinhos no mise en place. Pode, mas dependendo da situação, é um pepino. Tu já pensou lá na hora do vamos ver na pizzaria, 200 pizzas a cada hora, eles abrindo saquinho por saquinho? É inviável logisticamente dentro do processo isso acontecer. Pode acontecer? Pode, mas tem que ser algo muito organizado, tem que ser algo bem, né, alinhado com a equipe, porque senão vai dar mais trabalho e vai ser uma sacanhada para tudo que é lado do que realmente facilitar ao longo da logística ali do processo. Então, a sugestão sempre é, daqui a um pouco, fazer o que a Caterine falou, com as colherinhas coloridas ou outra forma de porcionar, para não precisar fazer isso, sabe? Tem outro ponto também, né?
Esse tipo de pré-preparo, realmente, ele é muito bom. Alguns locais conseguem utilizar, porém, precisa de uma equipe de produção, né? Dificilmente se tem lá uma equipe suficiente para chegar antes do período de movimento, porque isso tem que estar pronto antes, para fazer todo esse pré-preparo para outra equipe somente usar na hora de fazer a venda realmente, né? Então, os pequenos negócios normalmente não conseguem ter isso, tá? Com exceção de algumas empresas que têm aí uma cozinha industrial, que consegue organizar e levar para outros locais, mas na grande maioria não. E daí a gente tem eu vou te dizer que eu acho que em pizzaria, ia ser mesmo assim, ia ser muito complicado. Porque, por exemplo, numa pizza, quantos recheios vão, né? Quantas coisas, é o queijo, é o molho, é não sei o que lá, não sei o que lá, vai umas 6 coisas em cima de uma pizza. Só uma pizza seriam 6 embalagens abertas. Então é isso que tem que avaliar, tá, Lívia? É a realidade. Daqui um pouco, se é um lanche, um X, eu tenho um cliente que é tudo porcionado, mas ele faz lanche. É 2, 3 coisas que vai ali dentro. Agora, daqui um pouco, numa pizza não vai rolar, sabe? Enfim, tem que avaliar. Esse pessoal ele já tem que fazer o pré-preparo dos recheios, né? Então, além de fazer o pré-preparo, eles teriam que ainda pré-preparar, esperar esfriar e ainda porcionar e embalar. É uma empresa à parte. À parte. Mas, enfim, né? Esse é um modelo que a gente trouxe aqui, só para vocês visualizarem o que a gente está falando. Gerencial trabalha com números, valores, gestão. Lembrem disso, gerencial, gestão. Operacional, a operação, a equipe, é o modo de preparo, é como que as coisas precisam acontecer para ficar padrão. São coisas diferentes. Quem está trabalhando só com uma ficha técnica precisa ajustar isso às entregas, porque não tem como fazer uma coisa e não fazer outra, gente. Tá? É um complemento o outro, isso é muito importante. E aí, algumas problemáticas, né? Então, que a gente vai encontrar ao longo do processo aí de elaboração da ficha técnica, tá? Vida real, né? Isso é muito real. Cortou de novo, gente, enfim, meu layout. Isso é muito real. Vamos supor que um cliente ligou lá para a Lívia. Lívia, eu preciso de ficha técnica, vamos fazer a ficha técnica, beleza. Primeira coisa que geralmente acontece: não existe receita. Ela está na cabeça das pessoas. Isso não é coisas de primórdio, gente. Isso não é coisa da nossa avó, isso é real. As pessoas, às vezes, não têm nem anotado num caderninho. Tá tudo aqui, ó. Não, e tem outra coisa, né? Além de não ter, passa de uma pessoa para outra. Esses dias, em um cliente, eu perguntei: pessoal, essa maionese que vocês estão fazendo, como é que é a receita? Tem a ficha? Eles responderam assim: olha, eu faço um jeito. O fulaninho faz de outro jeito. Porque quem me ensinou foi a fulaninha, que já saiu. Mas quem ensinou o fulaninho foi o outro fulaninho, que também já saiu da empresa. Então agora maionese de milhões. Não sabe qual é a maionese certa, realmente. Cada um faz de um jeito. Ou seja, além de estar na cabeça, foi passando por equipes, nunca foi registrada e se perdeu, porque ninguém sabe mais, nem o dono sabe qual era a receita realmente padrão ali da maionese. E isso é um problema. Não tem padrão, o cliente vai perceber, né? Sem contar que talvez esteja usando ingredientes que não precisava, ou às vezes até fazendo com ovo cru sem saber que não pode, porque ninguém falou para ele que não pode, e em casa ele faz assim, né? Causando um risco aí enorme para quem for consumir. Então a receita, gente, é um pepino, é a primeira coisa. Não pensem que vai ser flores, que a gente vai receber tudo, não. Não vai ser assim. E quando a gente for acompanhar lá na prática, como a receita vai estar na cabeça, na hora também vai ser tendel. Então a gente tem que estar preparado para isso, porque eles não estão acostumados, tá? Então a primeira coisa que é um problema que vai acontecer. Tem que agora vocês já sabem, né? Vão estar preparados. Hã? Tem outro detalhe da receita. Quando a gente está lá acompanhando, né, aquela receita, aí eles começam assim: ah, mas é só um pouquinho que eu coloco. Nem é nada. Tá, mas é muito pouco. Esse pouquinho. Não, é só um pouquinho. E tá, mas e o óleo? Não, eu só boto um pinguinho aqui. Aí tu vai ver depois. É assim, ó, joga o óleo lá. Gente, então tem que estar muito preparado para esse momento, porque a vida real, neste momento, é bem diferente do que a teoria. Não, e essa do óleo é muito doido, porque é só um fiozinho. Não é nada. Só que aí no final do mês, tu vai ver lá das vendas, né? Foram 5 litros de óleo. Mas e foi aonde, então, se é só um fiozinho?
né? Porque isso é dinheiro e elas não veem a pitada, o fiozinho de óleo ou uma colherinha de sobremesa, elas não veem isso como dinheiro. Ah, é muito pouquinho. Ou, por exemplo, assim, tem muita gente que faz isso, eu acho errado. Eu e a Catarina, a gente não gosta disso. De fazer ficha técnica à distância. Me manda a tua receita que eu faço. Por quê? Porque eles acabam omitindo coisas porque eles não acham que é importante aquilo. Né? Ah, não, mas eu não vou passar o sal porque é só uma pitada. Nem vai fazer diferença nessa receita pitada. Mas faz, não só na questão nutricional, quanto na questão de custo, gente. Não interessa uma pitada. A pitada custa, tu tá comprando sal, tu tá pagando pelo sal. E eles têm dificuldade de entender isso lá na vida real, né? Exato. Muita dificuldade. E aí eles começam a achar que é só o que vai em grande quantidade que realmente é significativo. E não, o que vai um pouquinho é desnecessário, não preciso passar essa informação. Não, gente. Às vezes, esse pouquinho, ele é um alergênico, por exemplo, se a gente for linkar a consultoria de ficha técnica com rotulagem, né? E aí a gente não iria ficar sabendo que existe esse alergênico lá se a gente não acompanhasse. Porque é só um pouquinho, mas só um pouquinho pode causar uma alergia, né? Então, na ficha técnica tem que estar todos os detalhes, mesmo que seja só uma pitada, só um fiozinho, e isso tem que constar, tá? E a gente tem que estar lá acompanhando. Como é que a gente vai saber desse detalhe se a gente não estiver lá do lado da pessoa, né? Observando esse processo. Acontece muito com folha de salsinha, cebolinha, porque não pesa, né? Não pesa e as pessoas, nem põe salsinha e cebolinha. Mas alguém paga por isso, né? Geralmente é isso. Bom, outra coisa muito importante aqui, gente, vai depender também da realidade de vocês, né? Do público que vocês vão atender ou do público que vocês atendem. O nosso público, tá? A gente está falando do público da Apps. São empresas de pequeno porte, empresas muito simples, pessoas muito simples, tá? Muito humildes, que muitas vezes não sabem nem mexer no computador. E isso não é um nem outro, gente. São a maioria. Se essas pessoas não sabem mexer no computador, provavelmente elas não sabem mexer numa planilha de controle. Então, não queira ser o espertão que vai fazer uma planilha revolucionária, que o cara vai clicar aqui e vai sair um jato de gente. Eles não vão saber mexer. E ao invés de tu estar ajudando e facilitando a vida deles, tu está prejudicando. Ele não vai ter o resultado que ele espera, ele vai ficar frustrado, daqui a pouco ele vai ficar envergonhado porque tu criou uma coisa extraordinária e ele não sabe mexer. Tá? Então, muita atenção com isso, gente. Coisa simples, gente. O simples funciona, não esqueçam disso. Não inventem moda, né? Bom, outra coisa importante aí, né, que na vida real a gente acaba encontrando. Muita falta de atualização das informações. Não tem treinamento com as pessoas, passa de uma pessoa para outra, essa pessoa já saiu da empresa, não se atualizou nenhuma informação e assim as coisas vão mudando. E mudando na cabeça dos funcionários, né? Eu simplesmente acho que fica melhor assim, eu vou começar a fazer assim, não mais do jeito que era antes. E isso aí, na maioria das vezes, nem o dono sabe que foi alterado. Se não controla o padrão, se não faz quase que como uma auditoria da ficha técnica, né? Não se sabe que atualizou ali aquela informação. E essa informação não é atualizada também lá na ficha gerencial. E aí, daqui a pouco, o produto está custando muito mais, esse prato custa muito mais do que está planejado na ficha técnica, sem saber. E a lucratividade desse prato se foi lá embaixo, né? Então, é importante fazer a manutenção, atualizar essas informações com bastante frequência, definir uma frequência para isso, né? E de vez em quando fazer uma avaliação surpresa, né, de algum prato ou algum produto para ver se está dentro da ficha técnica. Isso é muito importante. As pessoas contratam a ficha técnica, geralmente, elas acham que é para o resto da vida. Só que aí vem uma crise no setor de alimentação, foi tudo por água abaixo, tu tem que rever tudo de novo. Então, olha só, veja bem como é importante o trabalho da ficha técnica. Eles vão ter uma ferramenta que eles sozinhos, se vocês souberem ensinar, treinar e fizerem material legal, simples, eles sozinhos vão conseguir fazer essa análise. Porque não é um ser morto a ficha técnica, é um ecossistema vivo dentro da empresa. E é isso que as pessoas têm essa dificuldade de entender. Né? E aí a gente diz, não, mas o concorrente está vendendo a 5. Então, daqui um pouco eu aumento para 5 também, né? Ou 5 e 10, para não ficar igual ao concorrente. E é assim que
funciona geralmente no mercado quando não se tem orientação. E é função nossa orientar sobre isso, tá? Eu acho que é uma missão nossa quando se contrata a ficha técnica orientar sobre essa questão. Tá? Com certeza, com certeza. Possibilidades, então, né? Com a ficha técnica, com esse serviço para o consultor 5K. Então, nós temos inúmeras possibilidades. Primeiro delas, construir as fichas técnicas, né? Ou revisar já existentes. Como é que acontece essa construção? Realmente lá, pranchetinha na mão, caneta na mão, do lado da cozinheira, do cozinheiro, do auxiliar de produção, fazendo lá a ficha técnica, anotando conforme essa pessoa vai fazendo o prato ou o produto em uma linha de produção. Detalhe, pessoal, na vida real aqui, esse momento que a gente acompanha a prática, nem sempre é um momento destinado só para a gente. Na maioria das vezes, é um momento no meio da loucuragem, no meio da produção, no meio da venda. E aquilo lá, ó, tá muito rápido. E a gente tem que estar lá anotando, pescando as informações para depois fazer a ficha. Então, fiquem atentos, não esperem que eles vão parar a produção ou que vai vir alguém em outro horário diferente do que essa pessoa costuma vir só para que a gente possa acompanhar a ficha técnica. Não. Isso raramente acontece, tá? Raramente mesmo. Ai, atenção só para nós. A cozinha, gente, é um horror. E detalhe, quem contratou a ficha é o dono, não o funcionário. Então, o funcionário ele tá pé da vida. Porque tem alguém anotando o que ele está fazendo para ver se está certo, para padronizar algo que na cabeça dele já está padronizado. Então, ele quer... Ele não faz sentido algum, né? Não faz sentido algum, gente, nós falar. Então, isso eu acho que é a pior situação do todo, né? Essa é a pior situação. E provavelmente todo mundo que está iniciando aí não imagina que vai passar por isso, né? Porque a gente fica ali, que nem uma barata tonta, no meio de um monte de gente correndo no meio da cozinha. E aí acontece 1001 coisas e a gente tem que estar lá. Tá, mas o que tu colocou agora? E esse queijo vai antes ou vai depois da carne? Porque é uma loucura, a gente não consegue ver, daqui a pouco se perde. Então, é um momento que a gente tem que estar preparado, porque vai ser assim, tá? Essa é a vida real. Vai ser assim, a gente precisa dar um jeito. Pegar as informações ali naquele momento mesmo. É assim, é um horror, gente. Essa parte é cômica, mas depois acostuma. Só que é cômica essa parte. Bom, depois também uma possibilidade muito legal, a gente tem falado bastante sobre abertura de negócios, às vezes na Apps a gente fala aqui em alguns vídeos, que é um nicho muito bom, tá? É você se especializar em abertura de novos negócios, tem várias possibilidades, e uma delas é a ficha técnica para o cardápio. Quando eu vou abrir um negócio, eu tenho 1000 ideias. Eu sou proprietária, eles estão sempre viajando, estão lá na Disney, pensando no mundo, eles sempre viajam naquelas ideias. Viajam no sentido de eles têm muitas ideias. Então, a ficha técnica vai trazer para a realidade esse produto. Quanto que custa? É viável? Não é viável? Né? Consigo o fornecedor desses ingredientes? Não consigo? Então, a ficha técnica para abertura de novos negócios vai ajudar a definir esses produtos do cardápio e principalmente a ter mais clareza sobre esses produtos, se são ou não são viáveis. Porque às vezes eles pensam em produtos que são caríssimos, né? Que tu faz a ficha técnica e ficou caríssimo e ninguém vai pagar por aquilo. Só que sem a ficha técnica eles vão achar que aquilo tá tudo certo e que vai dar certo e no fim a gente sabe que não vai dar. É um exemplo bem claro, aconteceu há poucos dias. O cliente queria botar no cardápio abertura de negócios, é um pub que está abrindo, queria botar iscas de filé. Quando a gente fez a ficha técnica, o filé tá caríssimo. E aí a gente, opa, vamos trocar por alcatra. É iscas de carne, não é iscas de filé. Porque senão essas iscas iam ficar caríssimas para a realidade daquele negócio, daquele local. Então a ficha técnica, nesse momento, ela é essencial. Essencial que a gente pense também em quais ingredientes a gente vai usar. Será que nesse caso lá das iscas de alcatra vale mais a pena comprar já a isca pronta ou vale mais a pena comprar a peça inteira? Será que o meu funcionário tem experiência para limpar uma peça de alcatra e não desperdiçar muito? Com certeza. É nesse momento que a gente vai avaliar isso e vai indicar para o cliente qual a melhor opção. A ficha técnica para abertura de negócio, gente, é muito bom. Tu lembra do cliente da lavanda, Caterine? Sim. Quando a gente atendeu um cliente de como é que eu posso chamar? Um local, um jardim de lavanda. Quem é aqui da Serra sabe que eu estou falando, né? Quem acompanha a Apps também. E quando a gente foi montar esse cardápio, o dono ele tinha muitas ideias.
E quando a gente fez a ficha técnica, ficou claro que não ia vender algumas ideias, porque ficaram caras demais, mais a lucratividade, a margem de lucratividade, mas todos os custos do negócio não se paga. Então, é um baita nicho aí, tá, gente? Abertura de negócio, ficha técnica, vende muito. É verdade. Bom, depois, então, a gente tem a venda casada, né? Por exemplo, ficha técnica com P&D, desenvolvimento de produto, tabela nutricional é um dos principais, né? Porque normalmente as pessoas não têm a ficha e querem fazer tabela nutricional, então não tem como, né? Para a gente fazer tabela nutricional, a gente precisa da ficha técnica, ou pelo menos daquela receita, daquela formulação e os pesos e o rendimento. Talvez a pessoa não tenha a ficha técnica, mas tem essa informação, né? De quanto que vai de cada ingrediente, quanto que rende. Então já é uma maneira aí de fazer uma venda de uma segunda consultoria para agregar mais valor ao negócio do cliente, talvez perguntando: mas vocês têm a ficha técnica, sabem qual é a margem de lucro? Eu posso te ajudar também em relação a isso, para que vocês tenham essa certeza, esse padrão. E aí já linka uma coisa com a outra. Isso aí. E depois, cursos, palestras, mentorias, assim como a gente está fazendo com vocês, com outros profissionais, e daqui a um pouco não precisa ser profissionais de alimentos, dá para dar mentorias para gerentes de estabelecimentos de alimentação, explicando como realizar a manutenção da ficha técnica, como, né, manter a ficha técnica em dia. Tem diversas possibilidades aí envolvendo ficha técnica, gente, e que tem um nicho enorme e que poucas pessoas sabem aproveitar, né? E aí, para finalizar, né, vamos falar das informações finais importantes para a gente não esquecer. Primeiro, o cliente ele sempre vai achar que a ficha técnica é o único controle necessário para os custos do negócio. E não é. A ficha técnica ela vai definir o custo produção. Existem outros custos envolvendo o negócio, que são prolabore, que é o salário deles, que é a folha de pagamento né, tudo que a gente comentou, aluguel, luz e etc. A ficha técnica operacional e gerencial, a gerencial no caso, é da operação, do processo, como produzir aquele alimento, quanto que vai custar, tá? E esses dias até me ligou uma pessoa, eu gostaria de fazer a ficha técnica dos meus produtos, tananã, porque a gente tem um fluxo de caixa assim, assado, o nosso prolabore é tanto. Não, peraí. A ficha técnica que a gente realiza é a ficha técnica da produção. Quanto os sócios vão ganhar, quanto que envolve funcionário, não é na ficha técnica gerencial, tá? Poderíamos fazer? Poderíamos, se fôssemos especialistas em finanças, porque aí não envolve só o setor de alimentação, envolve o financeiro, o controle financeiro de um negócio. Tem que deixar claro isso, senão ele vai contratar uma coisa e tu vai entregar outra, né? Exato. O alinhamento é essencial. Bom, de novo, como a gente já falou antes, né, tenha em mente que na maioria das vezes eles não sabem mexer em planilhas, então tem que ser algo muito simples, muito explicativo. Se precisar, escreve no caderninho, vai fazendo aos poucos essa transição até que se tenha um domínio e consiga utilizar essa informação de maneira adequada. Isso aí. E depois, né, aproveite outros serviços para vender a ficha técnica como outro serviço, mas ao invés de vender a ficha técnica apenas como padrão de produto, vamos padronizar os produtos de vocês, que é o que a gente comentou no início. Vendam a ficha técnica como: tu sabe quanto que realmente custa o teu produto? Será que tu tá lucrando ou tu tá perdendo dinheiro? Será que tu não tá vendendo muito abaixo do que tu poderia vender? Será que a tua lucratividade não tá muito alta? Vamos verificar isso, vamos fazer a ficha técnica. Então, gente, vendam a ficha técnica com viés de lucratividade, não apenas de padronização. Porque senão eles vão fazer que nem a Caterine comentou antes. Não, mas meu produto é padronizado, não preciso disso. Agora, se tu tocar na ferida, dinheiro, será que tu não tá perdendo dinheiro? Será que a tua lucratividade não podia ser maior com esse produto? Tu sabe disso? Aí sim, tu vai vender a ficha técnica. São coisas diferentes. E um consultor 5K sabe muito bem quais são os pontos lá, que é o calcanhar de Aquiles, né, dos negócios. Entender, fazendo a ficha técnica, entender que daqui a pouco eles perdem 20% de uma carne, que daqui a pouco eles perdem comprando de um fornecedor alface e vem metade das folhas estragadas, enquanto compraria por um preço mais caro de outro, mas já compraria utilizando de forma integral. Um consultor 5K consegue enxergar esses detalhes, consegue perceber aqueles pontos que dá para ter uma melhoria ali, uma redução de desperdício
enquanto que outros profissionais não conseguem ver isso e vão lá só com a pranchetinha, fica anotando, e não percebe o que há por trás ali, né? O que realmente vai impactar no bolso daquele negócio. Então, estejam atentos, com os olhos bem abertos, para enxergar o todo e não somente o passo a passo daquela receita ali para a ficha técnica. E esse é o valor, né? As pessoas se fala muito de preço de produto, no caso, no nosso caso da Apps, preço do serviço, mas não existe um preço quando se tem um valor. Este é o nosso valor de entrega. Qual que é o teu valor de entrega? Qual que vai ser esse teu valor? Né? Não é só construir uma ficha técnica, como a Caterine comentou. O nosso valor quanto apps é ter essa visão sistêmica, essa visão do todo, é contribuir para coisas que daqui a um pouco a gente não foi contratado para fazer, mas que a gente pode sim contribuir. Então, a ficha técnica eu acho que é o melhor exemplo, né? Porque as pessoas se focam, tipo, num item. E existem outros porque as pessoas não têm visão. E é essa visão que um consultor de alimentos 5K precisa ter. Até porque parte de processo, né? Esses dias eu observei fazendo uma ficha técnica de uma pizza que tinha a parte final do processo que era a embalagem, uma pizza congelada. Levava um tempo bem grande, porque primeiro se passava um plástico, selava esse plástico, depois botava dentro de uma caixinha e passava mais um plástico e selava o plástico. 3 processos para embalar uma única pizza. E quem é que estava fazendo esse processo? A cozinheira, que ela tem lá a habilidade de cozinhar, de fazer os alimentos muito bem feitos, e é uma excelente cozinheira. O que eu observei aí? Fazendo uma ficha técnica, não tinha nada a ver com isso. Que essa empresa precisa contratar um auxiliar, porque o salário de um auxiliar é muito menor do que a cozinheira-chefe do lugar. Não faz sentido a cozinheira estar lá embalando a pizza. Faz sentido ela estar na cozinha, criando pratos novos, fazendo o que ela sabe fazer. Então, é esse olhar que a gente tem que ter, além da ficha técnica, além de ficar só escrevendo passo a passo. E é isso que vai fazer a diferença, né? Gente, graduação, qualquer ser vivo hoje faz, gente. Qualquer pessoa faz hoje em dia graduação, tu parcela aí em 12 vezes de não sei quantos, a distância por 200 pila. Não é isso que vai fazer a diferença, é o outro lado, que é o que a gente está querendo dizer para vocês. E só sabe fazendo, né, Latoya? Na primeira vez que a gente foi fazer ficha técnica, a gente não sabia. E dá medo, né? A gente fala para vocês com bastante propriedade, porque já se foram 8 anos fazendo isso. Então, a experiência que a gente tem nos deixa falar isso, nos deixa ajudar vocês, para que vocês não façam como a gente fez lá no início. Porque não precisa, né? A gente está aqui para dizer quais são os pontos para facilitar a vida de vocês. Mas façam. Vai com medo mesmo. No início nós tínhamos muito medo. Meu Deus do céu. E aí ficava nervosa e não queria. Mas depois, gente, vocês acostumam. Ninguém aprende sem fazer. Ninguém. E a prática leva à perfeição, né? E a gente está sempre em busca. É verdade. Bom, então era isso, né? Então tá, gente. Aguardamos vocês na próxima live, né? Semana que vem, né, Latoya? Eu ia dizer, para, não diz assim direto, que tem uma surpresa. Que semana que vem a gente vai fazer uma live juntas. Juntas, semana que vem a gente vai ficar juntas, então a gente vai ter live. Acho que agora toda semana a gente vai ter live, né? Acho que sim, né? Acho que toda semana coisa que a gente agenda não tá na cabeça. Então, semana que vem tem live. A gente só não definiu ainda se vai ser terça, quarta ou quinta, mas vai ser. Então, aguardam que a gente vai fazer juntas aqui para a gente conversar, bater um papo, daqui a um pouco fazer alguma coisa diferente. Isso aí. Obrigada, Lívia. Que bom que tu gosta de estar aqui conosco assistindo. E te esperamos semana que vem. Tá. Beijão, gente. Beijo, gente. Boa noite. Boa noite.